Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é quarta-feira e a nossa aula é de ciências. Hoje vamos falar sobre cadeias alimentares, animais carnívoros, herbívoros, onívoros, sobre produtores, consumidores e decompositores. Então vamos lá? Todos os seres vivos necessitam de energia. Essa energia está presente nos alimentos. Os vegetais absorvem a energia do sol e a transformam em alimento durante o processo de fotossíntese. Já os animais não produzem seu próprio alimento. Eles alimentam-se de vegetais e outros animais para obter energia. Então, as plantas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese, que nós já estudamos. E a planta, portanto, produz o seu próprio alimento. Mas nós, seres humanos e animais, nós precisamos consumir alimentos. Então, existem animais que se alimentam de outros animais, que são chamados de carnívoros, conhecidos como carnívoros. Então, esses animais só se alimentam de carne, da carne de outros animais. Os animais que se alimentam somente de vegetais são chamados de herbívoros. Então, os animais que só se alimentam de vegetais são chamados de herbívoros. E os animais que se alimentam tanto de animais quanto de vegetais são chamados de onívoros, assim como nós, seres humanos, somos onívoros. Nós comemos carne, nós comemos vegetais. A forma mais simples de demonstrar a relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é representada por uma sequência de seres vivos, em que uns servem de alimento para outros. Observe aqui um exemplo de cadeia alimentar. Nesse exemplo de cadeia alimentar, as plantas produzem o seu alimento utilizando a energia do sol, bem aqui nós observamos. A capivara se alimenta das plantas e a onça pintada se alimenta da capivara. De acordo com a posição em que ocupam na cadeia alimentar, os seres vivos podem ser classificados em produtores, consumidores e decompositores. Então, vamos aprender o que cada um significa. Os produtores são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. As plantas e as algas são exemplos de organismos produtores, pois utilizam a energia do sol para realizar a fotossíntese e produzir seu alimento. Esses seres vivos são considerados a base das cadeias alimentares. Então, os produtores são as plantas, porque elas produzem o próprio alimento. E quem são os consumidores? Os consumidores necessitam se alimentar de outros seres vivos para obter energia, pois são incapazes de produzir o próprio alimento. Animais como a capivara e a onça pintada são exemplos de organismos consumidores. Tanto os animais herbívoros quanto os carnívoros e onívoros são organismos consumidores. Então, nós, seres humanos, também somos consumidores. Então, consumidores são aqueles que não são capazes de produzir o próprio alimento. Nós nos alimentamos de outros seres vivos, como plantas, vegetais, hortaliças e carnes de outros animais. E os decompositores, quem são eles? São os seres vivos que realizam a decomposição dos organismos mortos. Os fungos e as bactérias são exemplos de seres vivos decompositores. Esses organismos, que podem ser microscópicos, como aqui nesse exemplo, fungos que a gente não consegue ver, ou visíveis ao olho nu, como aqui cogumelos, que também são fungos e nós podemos ver. Esses organismos, que podem ser microscópicos ou visíveis ao olho nu, transformam os restos dos seres vivos em nutrientes, que retornam ao solo e são utilizados pelas plantas em seu crescimento. Então, tudo começa com as plantas,
né? Elas são os produtores, elas servem de alimento para outros animais, os consumidores. E quando esses animais morrem, os fungos e as bactérias o decompõem e devolvem ao solo aqueles nutrientes. Então, assim funciona a cadeia alimentar, os animais produtores, consumidores e decompositores. Agora vamos para a próxima página. Fluxo de energia e ciclo da matéria. Vamos aprender o que é isso? Em uma cadeia alimentar, quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre transferência de energia e matéria. Então, se um ser vivo come o outro, a energia e a matéria, ou seja, os nutrientes que estavam dentro daquele ser vivo, passa para o que comeu. A energia dos alimentos é utilizada no funcionamento do corpo. Então, o nosso corpo precisa de energia para respirar, para fazer digestão, locomoção, que é se movimentar, e para tudo. Então, o nosso corpo precisa de energia para fazer tudo que ele precisa. Já a matéria, que são os nutrientes que a gente consome através de outros seres vivos que a gente come, é utilizada na construção do corpo do ser vivo, ossos, músculos, órgãos e etc. Então, quando nós, seres humanos, comemos, por exemplo, um bife, o bife pertencia a um ser vivo. Então, ali naquele bife tem energia e tem nutrientes. O que a energia faz? Faz o nosso corpo funcionar para respirar, para digerir, para fazer as funções dele. E para que a matéria, que é os nutrientes daquele bife, serve? Para fortalecer os nossos ossos, músculos e órgãos, tá? Então, vamos lá. Entretanto, as transferências de energia e matéria ocorrem de forma diferenciada nas cadeias alimentares. A matéria é totalmente reaproveitada nas cadeias alimentares. Por isso, dizemos que ela é transferida de maneira cíclica. As plantas produzem seu próprio alimento e seus nutrientes são transferidos para os animais que se alimentam delas. Esses animais servem de alimentos para outros, e assim por diante. Quando esses seres vivos morrem, os nutrientes que formavam seus corpos voltam para o solo, pela ação dos decompositores, e podem ser novamente utilizados pelas plantas, construindo o ciclo da matéria. Então, aqui nós temos um exemplo de ciclo da matéria. O que é a matéria? É os nutrientes que estavam no ser vivo antes dele ser consumido. Então, começa aqui pelo capim, pela planta. Elas absorvem energia solar e produzem o seu próprio alimento. Elas são produtores. Aí, o gafanhoto comeu o capim, o sapo comeu o gafanhoto, a serpente comeu o sapo, o gavião comeu a serpente. Quando o gavião morrer, os fungos e bactérias vão fazer a decomposição, que são os decompositores. E toda esses nutrientes que estavam no gavião vão voltar para o solo, através da decomposição feita pelos fungos e bactérias. Então, tudo começa no solo, né, com o crescimento das plantas, e acaba no solo de novo. Esses nutrientes que ficam no solo podem servir, né, de nutrientes para uma plantinha crescer ali novamente. E o que é fluxo de energia? Vamos aprender. O fluxo de energia em um ecossistema começa geralmente pelo Sol. Então, a energia vem do Sol. A energia solar é captada pelas plantas. Então, as plantas captam a energia do Sol. Elas são produtores por meio da fotossíntese e depois transferida aos consumidores. Como assim? A planta absorve o calor do Sol, a energia do Sol, e ela produz o próprio alimento. O processo é chamado de fotossíntese. Nós estudamos isso anteriormente. Quando um animal come essa planta, né, e outro animal come esse outro animal, e assim por diante, como nós vimos nesse exemplo e também no outro de cadeia alimentar, essa energia também é transferida. Aqui nós vimos a transferência de matéria, que são os nutrientes,
E aqui no fluxo de energia, nós vamos ver a transferência da energia. Um passa para o outro. Tudo começa pelo Sol, que fornece energia para as plantas, e os animais que comem as plantas, inclusive nós, seres humanos, né, que comemos vegetais, nós absorvemos essa energia que era da planta. Como os seres vivos utilizam parte dessa energia para realizar suas atividades, cada nível alimentar recebe uma quantidade menor de energia que o nível anterior. Então, vamos ver aqui na ilustração. As setas representam essa transferência de energia, que diminui desde o capim até chegar ao gavião. Então, o Sol tem muita energia, passa energia para o capim, que é uma planta, né? O capim absorve a energia do Sol. Quando o gafanhoto come o capim, ele também absorve a energia do Sol, só que de uma quantidade menor. O sapo, quando come o gafanhoto, também absorve essa energia do Sol. E por aí vai. A serpente, quando come o sapo, também absorve essa energia. E o gavião também. Só que cada um que vai passando vai diminuindo, tá bom? Mas todos conseguem absorver essa energia, tá bom? Aprender é divertido. Agora que você já estudou como funcionam as cadeias alimentares, chegou sua vez de montar algumas cadeias. Para isso, recorte as imagens dos seres vivos da tira lateral. Bem aqui, ó, vocês vão recortar os seres vivos que vocês quiserem. Mas tem que ter um ciclo completo, tá? Começando pelos produtores e terminando pelos decompositores, que são os fungos e bactérias. Vamos continuar aqui a leitura. Anote no caderno, isso vocês não precisam fazer, tá? As cadeias construídas por você, identificando a posição de cada ser vivo que as constitui. Depois escolha uma cadeia alimentar construída por você e colhe as imagens dos seres vivos que a compõem no espaço abaixo, desenhando as setas entre eles. Então, no caderno vocês não precisam fazer, vocês vão fazer aqui. Vão recortar e vão montar, fazendo setas, como funciona essa cadeia alimentar. Beleza? Aqui nós temos um experimento. Para essa atividade, ela é facultativa você fazer ou não, tá? Nem todos os pais vão concordar em desperdiçar 2 fatias de pão, em fazer essa experiência, tá? Não tem obrigatoriedade de fazer, tá? Mas se você fizer, grava, mostra pra gente que vai ser bem legal. Aqui nós temos a importância dos micro-organismos. Então, por que esses micro-organismos que a gente nem consegue ver são importantes? Vamos ver. Os micro-organismos, como as bactérias e alguns tipos de fungos, podem ser encontrados em toda parte, no solo, na água, no ar e no corpo de outros seres vivos. As bactérias e fungos desempenham um papel fundamental na natureza, pois realizam a decomposição de plantas e animais mortos, devolvendo ao solo os nutrientes de que as plantas necessitam para se desenvolver. Além disso, esses micro-organismos vêm sendo utilizados pelos seres humanos para os mais diversos fins. Alguns fungos e algumas bactérias são utilizados na produção de alimentos. Os fungos são empregados na fabricação de pães e queijos. Todos os dias, ou muitos dias, nós comemos pão, nós comemos queijo. E também iogurtes, né? Enquanto as bactérias, como as do gênero Lactobacillus, atuam na produção de iogurtes. Tem até um iogurte que fala na propaganda com lactobacilos vivos. Então, são bactérias que o nosso corpo precisa, que são importantes. Muitos medicamentos também são produzidos com o auxílio dos micro-organismos, os fungos Penicillium. Um exemplo são empregados na fabricação de penicilina, um medicamento que trata doenças causadas por algumas bactérias. Já as bactérias atuam na produção de vacinas e na fabricação de insulina, um hormônio essencial para o corpo humano. Algumas bactérias também são utilizadas para reduzir a poluição de ambientes, pois são capazes de degradar algumas substâncias tóxicas. Viu como esses micro-organismos são tão importantes? Qual é a importância dos micro-organismos para os seres humanos?
Qual a importância ambiental dos micro-organismos? Sublinhe no texto os produtos fabricados por fungos e bactérias. Quais desses produtos você e sua família utilizam? Aqui você não precisa responder no livro, mas você precisa pensar sobre isso. Só o número 3 que você precisa sublinhar, tá bom? Agora nós vamos para as atividades, vocês vão fazer sozinhos. Para fazer a atividade 3, você vai lá no material de apoio, vai recortar essa página, tá bom? Para você montar aqui essa história. Você vai ler, vai montar com atenção e vai responder até a página 31. Então, hoje, nós começamos na página 22 e vamos até a página 31. Qualquer dúvida, entrem em contato. Um beijo, tchau, tchau!